Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão com frio, é? Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Abra a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 12, versículos 16 em diante. Lucas 12, 16 em diante. Então, propôs-lhes uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. 18. Então disse: farei isto: derribarei meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. A igreja pode ler 20, pode ler 20, vai? Mais. Louco. 21. Vamos repetir a leitura do versículo de número 20, a igreja. 1, 2, 3. Mas Deus diz: louco. Irmãos, nós estamos diante de uma parábola que já se discutiu se ela era literal, se não era, se de fato o que Jesus estava falando sobre essa história deveria ser aplicado ao israelita, ao judeu, ou poderia ser aplicado ao gentil, qualquer um. E óbvio que esse texto vem falar de um tema que existem embasamentos tantos em escritos judaicos, na lei de Moisés, greco-romano, judeus pós-judaicos, pós-igreja, pós-calvário, pós-igreja, e há um embasamento fortíssimo, bíblico, sobre algo chamado avareza. Se o irmão for ler em casa, o capítulo que eu lhe peço, para o meu irmão, minha irmã, ler o capítulo 12 em casa, o irmão vai ver que Jesus faz uma crítica direta aos fariseus, à hipocrisia destes, ao fermento destes, vai falar sobre o proceder destes, e no meio desse diálogo, um homem, certamente um filho mais novo, ele dizia: mestre, pede ao meu irmão que me dê minha herança. Segundo a lei de Moisés, o filho mais velho, ele tinha direito de uma parte dupla de uma herança, por ser primogênito, um primogênito escolhido por Deus. A lei de Moisés diz isso. E aí é um pensamento se este era um homem que não queria receber, melhor, que não queria dar, ou se era aquele que estava se sentindo prejudicado, o filho mais novo querendo receber a sua parte. Jesus respondeu no versículo, se eu não me engano, o versículo 14, ele diz assim: mas quem foi que me pôs como juiz para repartir alguma coisa entre vocês? Foi o que Jesus disse. E logo em seguida ele vai falar com os seus ouvintes sobre a avareza. Ele diz no versículo de número 15: cuidado, guardai-vos da avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Bem, Jesus, ele vai trazer algo para nós que pode ser o espinho na carne de muita gente. Jesus vai trazer para nós aquilo que pode ser o problema de caráter de algumas pessoas. Jesus vai trazer aquilo que pode ser um problema espiritual de alguém, que é a administração dos seus bens, que é amar o dinheiro, que é ser mordomo
daquilo que ele entende porque não é seu, ou daquilo que ele entende de que não é seu. A parábola que Jesus nos conta mostra que esse homem, Jéssica, é um homem rico. Não se trata de um pobre que está prestes a enriquecer. Lemos a parábola no versículo 16, que se trata de um homem que já é rico. E na epígrafe desse texto, nós vemos que a parábola se chama, pelo menos a minha Bíblia diz, que é a Deik, é a parábola do rico tolo. Não sei se todas as versões dos irmãos vai ter essa epígrafe, o título dessa parábola. Mas de fato esse homem era rico, mas ele era um homem muito tolo. Jesus vai contar com detalhes de que esse homem, ele tinha um problema que alguns gostariam de ter, que é onde guardar os seus bens. Onde guardar com segurança. Estamos falando de uma época onde não existia nos nossos moldes um banco com um cofre para que você entregasse e confiasse a um banco o seu saldo. Nós já tivemos história no Brasil que até o saldo de algumas pessoas foi confiscado, porque alguém depositou confiança em um determinado banco e em um determinado sistema. Enfim, você conhece um pouco da história do Brasil. Estamos falando de uma época que as pessoas que tinham alguma coisa, elas deveriam guardar consigo mesmas, correndo o risco de serem assaltadas, de serem roubadas. É por isso que era muito comum na época as pessoas enterrarem bens, tigelas de ouro, travessas de ouro, de prata, metais preciosos. Por isso que quando alguma pessoa encontrava um tesouro enterrado, ela fazia de tudo para comprar a herdade, a propriedade, para que ela tivesse o direito de ser também possuidora daquele tesouro que havia sido enterrado. Quando a gente olha para essa história, dá para a gente pensar: Senhor, eu queria ter uma vida melhor financeiramente. E essa parábola não está falando disso. Desejar de uma forma saudável, ter uma vida melhor para oferecer aos filhos, para abençoar os netos, a sua posteridade, não há nenhum problema nisso. O irmão, a minha irmã, trabalhar de manhã cedo, acordar cedo, e em busca do pão de cada dia, é bíblico inclusive. E a gente desejar ter uma vida mais folgada e realizar alguns sonhos, não há nenhum problema nisso. Há problema grave e sério quando nós deixamos que o dinheiro tome conta de nós. Mas a parábola não está falando só de um dinheiro que vai tomar conta de alguém. A parábola vai falar sobre alguém que vai perder a sua alma por conta do dinheiro. Jesus nos mostra, irmãos, a parábola quem conta é Jesus. Jesus nos mostra que esse homem tem um problema muito sério. Ele olha e o campo dele vai frutificar. Nem toda a colheita era grandiosa naquele período. Nós estamos falando de uma região do Oriente Médio, de Israel propriamente dito, que não tem um solo fértil como o nosso, não é. O solo maranhense é um solo muito fértil. Se o maranhense investisse mais em agricultura, ele dominava o Brasil e o resto do mundo. Nós temos mais de 90%, eu estou falando de Brasil, de terras agricultáveis que não tem nenhuma utilidade. As pessoas às vezes adquirem, compram ou herdam e não produzem, não fazem nada. E as terras agricultáveis ficam como terras inservíveis. Pode entrar o contexto cultural, pode entrar o contexto de pessoas que não têm aptidão para o trabalho, para não chamar de outra coisa, para ser mais suave. Pode ser o contexto, de algumas pessoas que gostam de deitar e ficar o dia numa rede, recebendo benefício do governo federal. Enfim, às vezes tem a ver muito com o que foi transmitido e aquilo que está sendo repassado para os filhos, onde às vezes é mais vantajoso receber uma esmola de um governo do que trabalhar, produzir e buscar algo melhor para a sua família. Bem, nós estamos falando de uma região que não tinha terras tão agricultáveis como a nossa. Hoje em dia, se você for pesquisar um pouco, Israel já é um país altamente produtivo e totalmente independente. Mesmo estando em um lugar onde o solo não é tão bom, onde não existe tanta água potável, Israel trabalha com a dessalinização da água para que eles possam produzir.
E hoje Israel produz o seu próprio alimento e não depende de nenhum país. Mas nós estamos falando de um outro momento, onde não existia tecnologia, não existia ensinamento, não existia conhecimento, como nos nossos dias. E esse homem, ele se surpreendeu, porque ele investiu, e o investimento daquele homem trouxe um retorno muito grande para ele, que ele não estava preparado por aquele retorno. Só que o detalhe disso tudo é como esse homem se prepara para a vida. Irmãos, se nós olharmos para esta vida e somente para ela, Paulo já diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não temos que olhar e projetar a nossa vida somente no aspecto financeiro, somente no aspecto intelectual. Nós temos que olhar para a nossa vida e lembrar que nós somos possuidores de uma alma, de um espírito, e desta alma, deste espírito, nós prestaremos conta diante de Deus. Muitos vivem a sociedade em busca de riquezas, em busca de luxúria, em busca de provar e viver do melhor. E nessa luta, nessa guerra, alguns acabam às vezes tomando os pés pelas mãos, trabalhando até com os ilícitos, porque o interesse deste é apenas o enriquecimento a qualquer custo, esquecendo ou não sabendo que tem uma alma. E aqui é que está a diferença. É por isso que esse homem é chamado de um homem rico, mas é um homem tolo, porque ele não tem um projeto de vida pós-morte. Ele não tem um projeto de vida, irmã Carol, espiritual. Ele tem um projeto de vida financeiro perfeito. Não há falha nenhuma. Nós estamos vendo um homem trabalhador, porque ele tem um campo e esse campo é produtivo. Além de um homem trabalhador, nós estamos vendo um homem visionário. Ele plantou muito. Além de um homem trabalhador, de um homem visionário, nós estamos diante de um homem que sabia gerenciar. Além de saber gerenciar, ele sabia resolver problemas, porque ele olhou, percebeu que o campo produziu, e o texto não diz que tipo de grão é. Ele percebe que a colheita vai ser muito grande, porque tem gente, irmão, que ele espera o problema chegar para ele resolver o problema. Acorde, dizendo para essa pessoa que está do seu lado, por favor, meu irmão, pode dizer, meu irmão, acorde. Você está aí? Diga assim, meu irmão, você precisa antever problemas. Diga para ela, não se mova só quando o problema chegar. Eu olho para esse texto, meu irmão, não precisa repetir isso não. Eu olho para esse texto e eu vejo um homem visionário, um homem que sabe administrar com louvor, um grande empresário. Ele olha, percebe, a minha colheita vem com tudo, eu investi. E ele entende que eu não tenho como guardar tudo que está vindo por aí. Ele poderia ser irresponsável e dizer, tá bom, deixa com Deus. Porque alguns acham que problemas administrativos serão resolvidos assim, não, deixa com Deus. Alguns acham que Deus vai descer lá do céu e alargar o celeiro para que ele possa guardar os seus grãos. Não vai acontecer, nunca vai acontecer. Não, esse homem ele olha, percebe que a sua colheita será grande, e aí que ele tem uma solução. Nós já lemos, mas não cabe nada, não custa nada nós lermos o que está aí no versículo de número 18, quando ele diz, irmã de Arimá, então o que ele diz? Eu vou fazer isso. Ele pensou, olha só, aprenda a resolver seus problemas, aprenda a antever situações de problemas, busque uma solução para o problema. Esse homem ele olha e diz assim, derribarei meus celeiros. Ô caba trabalhador, ele ia tirar o que estava dentro, ele iria derribar os seus celeiros, é o que está no texto. Olhe para cá, por favor. Olha o que está no texto. Ele diz, derribarei meus celeiros. É a primeira atitude. Depois o que ele diz? O que é que está escrito aí? O que é que ele diz, irmão? O que é que está escrito aí? Ele diz, edificarei outros maiores. Então nós vemos aqui um homem audacioso. Nós vemos aqui um homem de fé. Só tem um problema. Esse homem só tem fé e só tem ação para aquilo que é material. Esse homem só tem disposição para trabalhar para si.
esse homem só tem disposição para pensar nos seus celeiros, para olhar para a sua colheita. Está perdido. Bora lá, ele diz: eu vou derrubar. Depois que eu derrubar, eu vou edificar maiores. E depois que eu edificar maiores, eu vou recolher todas essas minhas novidades, tudo aquilo que eu colher, tudo aquilo que é meu, vou te levar lá para debaixo. Aí depois disso tudo, que aqui é que mora o problema espiritual desse homem. Quando ele olha para o que ele está planejando, ele olha para a colheita que vai ser grandiosa, para a necessidade de expansão, tá? E em nome de Jesus eu creio e sirvo a um Deus de expansão, inclusive para negócios, em nome de Jesus. Eu não sou negacionista, eu prego a palavra, irmãos, e a palavra fala sobre isso. Deus é um Deus também de prosperidade. Eu creio nisso, eu creio no Deus que eu prego, eu creio na palavra de Deus, eu creio no Deus que nos abençoa nos nossos negócios e nos nossos projetos. Mas o problema, irmãos, está quando alguém pensa que a vida dela tem que girar em torno dos negócios dela. O problema está quando ela pensa que a vida dela tem que girar em torno apenas do seu celeiro. O Senhor Deus está te convidando para você olhar para a sua vida com planos espirituais. Talvez você está pensando: eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer um mestrado, vou fazer um pós-doc. Nenhum problema. A gente incentiva todo mundo aqui na igreja. Aqui teve gente que já passou para fora e disse: pastor, eu estou com medo de ir. Eu disse assim: vá, em nome de Jesus, Deus vai te abençoar. O problema existe, irmãos, quando a gente pensa que a nossa vida se resume a esta terra baixa. Quando eu penso que eu vou ficar preenchido e feliz só porque eu tenho celeiros maiores. Irmão, o homem já era rico, mas ele queria mais. Porque o ser humano, ele nunca está satisfeito. Eu vou repetir para você: o homem nunca está satisfeito. Eu estou pregando aqui, graças a Deus, na congregação é cheio de empresário. E eu estou pregando aqui a palavra de Deus, receba em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que o irmão tem que deixar de trabalhar, vender sua empresa, vender seu ponto, distribuir aos pobres e mendigar na rua. Não estou dizendo isso não. Estou falando pela palavra de Deus, que não nos adianta nada crescermos profissionalmente, crescermos academicamente e perdermos a nossa alma. Não adianta o meu escritório prosperar, o meu consultório crescer, o meu negócio alcançar São Luís, Maranhão e o mundo, e Deus olhar para mim e enxergar uma alma vazia dele. Bolsos cheios de dinheiro não compram uma salvação que já foi paga. E se a salvação não tivesse sido paga, muito menos o dinheiro dos homens, moeda fictícia, iria comprar. Jamais. Não iria comprar. A nossa salvação é um presente que não interessa se você tem uma MEI, se você tem uma grande empresa, se você paga pouco ou se você paga muito imposto. A salvação em Cristo Jesus o Senhor é a maior segurança que você tem. Eu vou repetir para ti porque meu coração está rasgando por dentro. A maior segurança do homem não está em um cartão de crédito, não está em uma conta bancária. A maior segurança do homem está em ter o seu nome escrito no livro da vida. É por isso que não vale a pena, meu irmão, você morrer de trabalhar e você não ter o seu nome escrito no livro da vida. Não adianta morrer para o trabalho, morrer para conquistar, morrer para ter e não ter. Morrer para Deus e viver para os bens. Não, a Bíblia quer o contrário. É morrer para o mundo e viver para Deus. Mas falar em dinheiro é pegar no calo de muita gente. Porque tem gente que pensa que avarento é só quem tem riqueza. Irmão, eu conheço muito pobre avarento. Porque amar o dinheiro não tem a ver em ter o dinheiro. A avareza é um sentimento de quem serve a Mamon. Capítulo 16 de Lucas
Versículo 13 ou versículo 12 fala a respeito disso. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Porque se você serve a Deus, você vai desprezar o dinheiro. E desprezar o dinheiro não é trabalhar. É desprezar no sentido de que você não vai servir e se inclinar para o dinheiro. Irmãos, tem que ter muito Deus na tua vida. Você olhar para a tua situação, você analisar e você de repente pensar: olha, se eu vou deixar de congregar para ter que ganhar mais, eu vou deixar de ganhar mais para poder congregar. Tem glória a Deus aí? Eu conheço muitos profissionais, principalmente da área de saúde. Muitos. Eu não estou falando só daqui, estou falando de muitos lugares. Eu tenho amigos que esfriaram na fé. Porque como no domingo se paga mais, ele prefere trabalhar no domingo. Porque paga mais. E dependendo da situação, paga até à vista. Aí é bom que só. Mas, de outra parte, espiritualmente, está perdendo. Mas o dinheiro não deixa ele ver que ele está perdendo. Porque a sensação de comprar, a sensação de conquistar, a sensação de possuir, está enganando o seu coração. Às vezes nem avarento é, mas é medroso. Olha para o seu projeto e pensa: é melhor trabalhar mais e viver menos. E às vezes trabalha a sua juventude e vive distante de Deus, e vai pegar todo o dinheiro conquistado para investir na sua saúde, porque não soube trabalhar com equilíbrio. Tem Deus aí ou não tem? Você está sentindo a palavra de Deus? Está recebendo? Hein? Tem fogo aí? O Espírito Santo, não é o Espírito Santo não, é só quando o Espírito Santo está dizendo: me dá teu Pix, vai cair um Pix na tua conta agora, Deus está me mostrando, é assim? Não é assim não, irmão, não é assim que Deus trabalha não. Vamos aqui para o texto, meu irmão. Olha que esse homem olha para o problema dele e diz assim: eu vou edificar, eu vou recolher tudo. E depois de tudo, que esse homem que já é rico, ele vai ficar mais rico, ele quer possuir mais, ele quer crescer mais, ele quer ter dinheiro mais, porque ele está insatisfeito. Oh, meu irmão, tem gente que já chegou aonde tanto sonhou, mas depois de chegar, parece que não chegou em lugar nenhum. Não consegue ser grato, não consegue desenvolver uma fé, não consegue desenvolver relacionamento com Deus. Deus já entregou o que tanto sonhou e hoje vive triste, como se Deus não tivesse dado o que tanto queria. Assim que está esse homem, podre de rico, cheio do dinheiro, endinheirado. Mas o que ele está querendo? Mais. Você não vê ele dizendo que ele quer Deus? Você não vê o texto dizendo que ele quer ajudar? A Bíblia não diz que ele quer abençoar, ele quer mais no celeiro dele. Para ele ter a segurança, para ele ter paz. Irmão, essa paz e essa segurança, quem dá é o mundo para o mundo. A nossa paz e a nossa segurança não é financeira. Eu vou dar uma biblada na sua cabeça espiritual. Cabeça espiritual. A nossa segurança não consiste em dinheiro. A nossa segurança consiste na bondade e na misericórdia de Deus, que sabe tudo que eu e você precisamos. Isso não é para te trazer medo, é para te trazer paz. Ah, Senhor, que bom que o Senhor cuida de mim. E desenvolver, sabe o que, irmãs, adora em nós? Sentimento de gratidão. Meu irmão, pelo amor de Deus, você pede, Deus te dá. Deus te dá, você não agradece. Ou às vezes quando agradece, agradece momentaneamente. E depois já está pedindo de novo. E depois já está insatisfeito de novo. E depois já está dizendo: Deus, está pouco, mande mais. Eu preciso correr, porque nós vamos cercar a mesa do Senhor. Mas irmãos, acreditem se quiser, eu queria pregar outro texto. Quase está sendo, esses últimos meses está quase sendo assim: Senhor, eu quero pregar tal texto. Agora eu esqueci qual era o texto que eu senti de vontade de pregar, mas Deus não confirmou. E Deus me conduziu para esse texto e confirmou a palavra. Então recebe, porque eu também estou aqui recebendo.
Porque nós precisamos aprender a confiar num Deus que é provedor. Mas Deus só é provedor de quem tem comunhão com Ele. Então não perde tua comunhão com Deus preocupado com provisão. Tem fogo aí? Ô glória. Bora lá, bora ler a palavra. Aí ele diz no versículo de número 19: então direi a mim mesmo. O que ele diz? E o que é que ele diz? Irmã Augusta. Ô glória, ela está ligada. Eu vou dizer a mim mesmo. Eu vou dizer a minha alma. Ele está falando das sedes das emoções dele. Eu vou dizer para mim, eu vou dizer para a minha alma: alma, tu tens um depósito. Tu tem dinheiro, alma. Tu tem grana. Tu tem riqueza, alma. Tu tem tudo que tu sempre quis. Tu tem tudo que tu sempre sonhou, minha alma. Olha só, teu depósito está cheio. E está cheio para muitos anos. Mas muitos anos. Aí ele diz 4 coisas para a alma dele: descansa, a igreja, come, bebe e folga. Descansar, comer, beber e folgar. Eu sei, irmãos, que toda pessoa que trabalha, ela tem o desejo de descansar do seu trabalho. Às vezes a gente vai trabalhar já cansado, não é não, irmão? Às vezes a gente vai arrastado. Ei, irmão, eu também sou profissional. Às vezes a gente já vai dizendo assim: Senhor, renova. Porque se não fosse o Senhor, eu já voltava da metade do caminho, cansado. Nossa vida é uma vida corrida. Nós vamos dormir depois de meia-noite, 5 horas da manhã nós estamos de pé. Isso é loucura. A nossa geração é uma geração louca. Não dorme, não descansa. A gente deita. Irmãos, 3 horas e meia de relógio não é descanso. Não tem que me faça acreditar, não é. A gente não descansa, a gente não dorme. A gente cochila. Vai dormir depois de meia-noite, 5 horas da manhã, está de pé. E vai fazer o que tiver que fazer. E às vezes faz tudo menos desenvolver uma vida espiritual com Deus. Quer que eu te diga uma coisa? Tu está perdendo teu tempo. Olha o que diz a Bíblia. Ele diz para a alma dele: alma, descansa. Irmãos, se os bens trouxessem descanso para a alma, não existiriam ricos inquietos. Existem diversos livros sobre riqueza. Eu tenho alguns desses livros. E um desses autores diz que quanto maior é a riqueza, ele diz, o autor do livro diz, maior é a inquietude do coração que tem essa riqueza. E ele está ensinando a pessoas a enriquecerem. Existem diversos livros que vão contar experiências de pessoas. Algumas delas que, depois de alcançarem a riqueza, resolveram abrir mão de tudo. Porque algumas delas começavam a pensar, e o coração e a mente não conseguiam descansar, pensando nos seus progressos, e se o ladrão ia entrar na empresa, e se iam roubar o cofre, e se iam mexer nas coisas. Riqueza não traz paz. Jesus traz paz. É por isso que ele é um rico tolo, porque é o que ele tem, ele só tem riqueza. O coração dele está todinho no bem. Irmão, quem tem Jesus, o coração dele está em Jesus. Ele pode ter até dinheiro. E se ele entender que um ladrão vai roubar, alguém vai levar, ele vai descansar o coração dele, porque o coração dele está em Cristo. Ou você acha que isso é missão impossível, meu irmão? Não é não? Não pode ser não. Você está recebendo a palavra de Deus? Bora para a palavra. Por causa do tempo, irmão. Eita Jesus, 19 horas. Aí depois que ele diz, minha alma descansa. Aí depois que descansa, o que é que ele diz? Come. Irmãos, a nossa geração é uma geração que busca preencher-se tanto, onde a luxúria tomou de conta de uma forma, onde algumas pessoas pagam até para comer carne folheada a ouro.
É um absurdo. Nossa geração ela é tão vazia de Deus, ela é tão destituída de Deus, que para ter a sensação de que o dinheiro dela pode proporcionar mais, ela come carne banhada a ouro. Nos restaurantes mais caros, com os chefes mais caros, com as bebidas mais caras, buscando preencher-se da sua riqueza. Ele olha para a alma dele e diz: alma, descansa. Depois ele diz: alma, come. Come daquilo que eu posso proporcionar, cheio de si. Come daquilo que eu posso pagar. Come porque o restaurante tal é o melhor. É o melhor que está tendo, pois eu quero no melhor que está tendo. E sentir a sensação de que está pagando, colocando tudo para fora, e que isso não faz nem nadinha. Buscando preenchimento da alma. Ele diz para a alma dele: come, alma. Mas pelo contrário, era a alma dele que estava comendo ele. Porque a alma do homem foi feita para pertencer a Deus. E quando essa alma não sente que ela pertence a Deus, ela vai direcionar a sua fome para alguma outra coisa. A alma descansa, come, bebe. Bebe do melhor. Existem bebidas. Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com um novo decidido, que ele se entregou aqui nessa casa. Alguns domingos depois, a gente teve uma conversa. E ele diz assim para mim: pastor, eu olho para a vida que eu tinha, para financeiramente aquilo que eu gastei. Pastor, sexta-feira eu gastava 5 mil reais com bebidas. Eu disse: não pode não, pá, não existe isso não. Não tem como não. Ele disse: tem, pastor. Ah, pá, não existe isso não. Acaba beber 6 mil reais numa sexta-feira. Pastor, e tem sábado, que era mais de 10 mil reais. Eu disse: homem, como é que tu conseguia? Ele: não era comigo, não era eu sozinho não. Eu convidava pessoas e amigos. Meu irmão, minha irmã, esse homem olha para a alma dele e diz: descansa, come, bebe e folga. Essa palavra folgar é o mesmo que festejar. Ele estava dizendo: festeja minha alma, aproveita a vida. Porque o projeto desse homem, irmã Kete, só tinha a ver com a terra. Ele não tinha um projeto espiritual para a vida dele. Pastor, e como assim projeto espiritual? Meu irmão, na hora que a gente se entrega para Cristo, quem não tinha projeto passa a ter projeto espiritual. Porque agora tem que ser santo, vai ter que andar na linha. E não muito mais do que isso. Depois de se entregar para Cristo, nós queremos viver para Cristo. Projeto espiritual. Esse homem só tinha projeto para o celeiro: eu vou quebrar, eu vou abrir, eu vou criar. Mas ele não conseguia olhar para si mesmo e pensar: eu vou quebrar o meu eu, para expandir Cristo dentro de mim. Eu vou esvaziar o meu eu para trazer o celeiro espiritual de Cristo para mim. Ele não diz: descansa minha alma, come, folga e serve a Deus. Não. Ele não olha para uma colheita grandiosa que ele vai ter dizendo: irmão Davidson, eu vou abençoar aquele que precisa. Não. Ele olha para o que ele tem e ele quer mais. E ele é egoísta, ele só olha para si, ele só quer para si, ele não consegue compartilhar. Irmãos, e a avareza mora bem aí. Por isso que eu digo que tem pobre e que tem rico avarento. Porque toda pessoa que ela não consegue abençoar, e eu não estou falando de condição financeira, eu estou falando de inclinação do coração, o desejo de fazer, o desejo de ajudar. Irmãos, eu conheço pessoas não evangélicas, que elas são mais bondosas do que certos evangélicos. Eu conheço pessoas que não conhecem o caminho da salvação chamado Cristo Jesus, mas elas ajudam pessoas carentes muito mais do que alguns que eu conheço que dizem que são cristãos. Que quando se faz algo para abençoar, para ajudar alguém, o amor, o dinheiro não deixa, não consegue. É avareza.
Tem glória a Deus aí? Fazer gol por mim. Recebe a palavra de Deus, meu irmão. Olha para o texto. Esse homem diz: minha alma, tu vai festejar. Porque era o projeto dele. Irmãos, nada disso aqui aconteceu. O que, pastor? Dele derrubar os celeiros atuais, dele construir novos, dele trazer a colheita, viver muitos anos, descansar, comer, beber e folgar. Nada disso aconteceu. E por que não aconteceu, pastor? Está no texto. Olha, irmãos, fixe isso no seu coração. A única parábola bíblica onde Deus aparece com uma voz ativa é nessa parábola. Nenhuma outra parábola bíblica, Deus aparece com uma voz ativa na parábola. Olhe para a parábola, versículo de número 20. Depois que o homem projetou descansar, comer, beber e folgar. O versículo 10, olha o que Deus disse. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão tua alma. Deus estava dizendo: hoje à noite tu vai morrer. E o que tu tens preparado para esse momento? Para quem será a tua alma? Para Deus ou para o diabo? Esse homem projetou, pensou, imaginou, vou fazer. Não sabia ele que ele era morrer. Porque ele só tinha planos para esta vida. Ele não tinha planos para a eternidade. Meu irmão, em nome de Jesus, tome decisões e olhe para a eternidade, não só para aquilo que é momentâneo aqui na terra. Irmão, a luxúria passa. Ô pastor, eu queria enriquecer. Vou beber até água. Meu irmão, se for um plano de Deus, tu enriquece. Agora, tu não acha que se fosse, não já tinha acontecido? Irmãos, ao invés da gente pedir: Senhor, me enriquece, que tal a gente fazer como disse o servo, o profeta do Senhor: Senhor, eu não quero mendigar para que não blasfeme de ti, e eu não quero sobejar para que eu esqueça de ti. Com isso, o que ele estava dizendo: dá a porção que o Senhor sabe que eu preciso. E dê uma freada no seu desejo enlouquecedor de dinheiro. Olhe para seu marido ou para sua esposa e para os seus filhos e veja que o maior investimento que nós temos que fazer na vida deles é espiritual. Ah, pastor, então nós não precisamos... Meu irmão, Lucas capítulo de número 8, versículo 3, projeta para mim, por favor. Jesus é muito equilibrado no que ele está falando. Jesus não está falando que você e eu temos que vender o que nós temos e depositar. Até porque ia ser dinheiro, e se o dinheiro é algo que é tão prejudicial assim, só que a questão não é o dinheiro, é quem administra o dinheiro. A questão é como é que está o meu coração no dinheiro. Bora lá para o texto. Olha o ministério de Jesus, pessoas que seguiam. Volta para o 2 aí, por favor, meu filho. Olha o 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E também quem? Susana. E quem mais? Muitas outras que o serviam com as suas... Jesus aceitava a contribuição financeira de mulheres que abençoavam o seu ministério terreno. Então não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com amar o dinheiro. E sabe por que Jesus aceitava? Porque essas mulheres amavam mais a Jesus do que as suas fazendas.
Porque quem ama mais os seus bens não tem coragem de abençoar, não tem coragem de dar, segura, guarda, atravessa o Oceano Atlântico, Pacífico, dá uma volta no mundo 10 vezes, com as mãos fechadas, e não abre nem para dar a paz do Senhor. O avarento é mão de vaca. O avarento não se ama, ele ama é o dinheiro. Porque quem se ama, investe em si. Ou não, irmão? Você não vai comprar roupa para sua esposa, você não ama a sua mulher, não? Só o irmão Alex deu amém, irmão amaram com um delay de 5 segundos e ninguém mais. Meus irmãos, vocês não amam a esposa de vocês, não? Ah, meu Jesus Cristo. Ei, irmão, quem ama cuida ou não cuida? Meu Deus, esses homens estão muito fracos, Jesus. Vou fazer um encontro de casais urgente. Meu Deus do céu. Não dá ideia, irmão Samuel. Meus irmãos, a gente ama a nossa esposa, e porque a gente ama, a gente cuida, e porque a gente cuida, a gente investe. Irmão, um marido avarento, que não tem coragem de abençoar a sua esposa, é um homem muito miserável. É forte. É forte o que eu estou dizendo. Não é o marido não, o marido é fraco. É mole. É bicho velho avarento. Ama o dinheiro, não ama a sua família. Aí os seus filhos andam tudo com as roupas rasgadas. Porque ele diz, não, dá para usar. Não, ainda dá para usar. Esse negócio que dá para usar. O menino cresceu. E o bichinho está apertado igual um pacote de café a vácuo. Tem gente que é assim, irmão. Fica com fome, mas para não gastar o dinheiro, não come. Não tem coragem de premiar a sua família. Eita glória. As irmãs já estão sentindo, começou a sentir Deus no culto. Eita labareda, né? Tem uns maridos que não tem coragem, irmão, de abençoar a sua família, de premiar, de honrar. É avarento. Não prospera. Irmão, sabe qual é um detalhe do avarento? É que ele não prospera. Ele pode até ganhar mais dinheiro, irmã Elana, mas ele não prospera. Porque a verdadeira prosperidade não tem a ver em você ganhar mais, mas você ser feliz com aquilo que você tem e saber administrar isso. O avarento não abençoa a obra de Deus. Irmãos, Jesus estava cercado por mulheres que amavam a obra dele e abençoavam a ele. E quem guardava essa bênção financeira? Judas, o que o traiu. Mas Jesus recebia. Por quê? Porque pessoas amavam a obra. Eu não estou falando de abençoar a obra. Eu estou falando de pessoas avarentas que não vão ministrar a bênção, nem mesmo a sua família. E o detalhe, morre e alguém vai usar o dinheiro que deixou. Nem que seja o governo, mas alguém vai gastar esse dinheiro. Esse homem planejou, e se essa parábola foi literal, morreu sem usufruir de nada. Porque não adianta de nada ter dinheiro e não ter Jesus. Não adianta nada ter o seu nome no hall da fama, ser conhecido por sua riqueza, estar aí na Forbes como um dos homens mais ricos do mundo e ter a sua alma vazia e transparente, porque não tem um Salvador. Fique de pé, por favor. Que Jesus nos ajude a administrar os bens que Ele nos tem dado. Se pouco, se muito, não importa, não obsta, não interessa. Nós temos que saber administrar aquilo que é nosso. E nada de matar e nem morrer por conta de dinheiro. Nada de esganar. Nada de prejudicar, puxar o tapete de alguém no teu trabalho para você usar um trampolim e uma promoção. Não faça isso. Servo de Deus, a serva de Deus não precisa disso. A nossa prosperidade não consiste em prejudicar ninguém, em desejar o mal às pessoas. A nossa prosperidade, ela está nas mãos de Deus, mas a gente trabalha e faz a nossa parte. Feche teus olhos. Senhor, eu quero te apresentar as nossas vidas, sabendo que Tu és o Deus da nossa prosperidade. Senhor, é melhor amar a Ti do que os bens. Que possamos usar os bens e que os bens não nos usem.
que nós possamos ter o nosso coração cheio de Ti e vazio de nós, da luxúria, do egoísmo e da cobiça. A cobiça, Senhor, ela traz o sentimento e o desejo de se querer mais, e esse desejo é insaciável. Só que o nosso pedido a Ti é que o que seja insaciável em nós é a nossa fome e a nossa sede de Ti. Senhor, eu quero orar para que o Senhor possa prover alguém aqui que entrou nessa noite precisando de uma provisão financeira. Tu é o Deus que faz. Mas eu quero te apresentar essa alma que precisa de um projeto espiritual, precisa de um projeto pós-morte. Esta alma que precisa decidir onde ela quer morar depois que os seus olhos se fecharem. O sangue de Jesus Cristo nos dá a oportunidade de criar um projeto espiritual e saber que esse projeto não vai fracassar, porque o Senhor cuida de nós. Recebe, Senhor, em nome de Jesus, a nossa oração e atenda pela Tua misericórdia.